Opa, e aí? Quando falamos de Dragon Ball, estamos lidando com uma das franquias mais icônicas da cultura pop. E não é à toa, Dragon Ball sempre soube como contar uma boa história misturando ação frenética com momentos de emoção. Uma boa narrativa consegue transcender a tela e se conectar com os fãs de uma forma única. Então surge Dragon Ball Daima. Com Dragon Ball Daima, a gente pode esperar uma nova aventura que será provavelmente tão emocionante e divertida quanto as fases anteriores. Já no primeiro episódio temos uma avalanche de informações que enriquecem ainda mais o universo da série e mostram como os novos arcos estão se expandindo de maneira surpreendente. É impossível não destacar como os elementos de narrativa, arte e trilha sonora se completam perfeitamente. Desde o começo fica claro que a série está preocupada em resgatar conceitos antigos e trazer uma abordagem mais criativa e detalhada. A ambientação no mundo dos demônios é uma adição fascinante e incrível, porque é uma coisa que a gente sempre quis saber, mas a gente nunca teve a exploração completa sobre esses conceitos. Sempre esteve presente em Dragon Ball, mas nunca foi tão abordado e explorado. Além disso, o episódio insinua que existem esferas do dragão no mundo demoníaco, uma revelação intrigante que promete ramificações significativas para a trama. E um dos pontos mais importantes é que o episódio também mexe com a cronologia conhecida de Dragon Ball, sugerindo que o universo pode tomar rumos inesperados e talvez até se distanciando de Dragon Ball Super, construindo uma história paralela. As interações entre personagens, como a irmã de Deshizo e suas suspeitas sobre o mundo exterior, mostram como a narrativa está sendo conduzida com cuidado, dando espaço para teorias e surpresas. A sensação geral é de que a série está encontrando o equilíbrio perfeito entre nostalgia e inovação, preparando o terreno para arcos complexos e repletos de possibilidades. Para nós que amamos o anime, existe uma promessa de que essa série traga de volta aquele sentimento de empolgação como nas melhores sagas de Dragon Ball. Quando a história é boa, ela envolve a gente na série e só aumenta o apego dos fãs pela obra. No caso de Daima, se a trama for bem desenvolvida, podemos ver uma explosão de criatividade por parte dos fãs. Como já vimos em momentos anteriores, Dragon Ball é um anime que gera discussões intermináveis sobre teorias, especulações ou até mesmo fanfics. E calma, além das fanfics românticas, também existem fanfics que só exploram a história de uma forma diferente. Mas isso só acontece quando a história consegue tocar em pontos importantes, seja no desenvolvimento dos personagens, seja em conceitos e ideias. E o que torna tudo mais interessante é que, apesar de tantos anos, Dragon Ball continua relevante. Grande parte disso se deve à capacidade de Toriyama de reinventar sua obra, introduzindo conceitos novos mas sem perder a essência que fez a série um fenômeno. Se Daima continuar seguindo esse caminho, temos algo especial a caminho. Pode até ser que novos conceitos e arcos surjam, como vilões mais complexos ou até mesmo dimensões alternativas. Algo que a franquia já explorou no Super, mas que se for realmente um caminho diferente, uma linha do tempo diferente, Daima pode explorar também. Eu quero comparar com Dragon Ball Super e dizer o que eles têm de correlação, mas antes disso vamos falar sobre Dragon Ball GT, que é impossível não comentar. GT tentou ser uma sequência ousada e levou a franquia por um caminho diferente, misturando aventuras cósmicas, novas transformações e uma abordagem mais leve, com Goku revertido à forma infantil. O objetivo era revisitar o tom de aventura que vimos lá no início de Dragon Ball clássico, mas para muitos a execução não foi das melhores, dividindo até hoje os fãs entre gostar e não gostar de Dragon Ball GT. Eu acho que se você se desprender um pouco da cronologia de Dragon Ball e se importar com a linha do tempo, Dragon Ball GT é uma ótima alternativa para você assistir o anime com uma pegada muito diferente. Eu particularmente gosto bastante, mas voltando, Dragon Ball GT teve momentos memoráveis e insuperáveis. A transformação de Goku em Super Saiyajin 4, o que até hoje é uma das formas mais queridas pelos fãs, a luta contra Baby e os dragões das esferas do caos, e muitos outros momentos que são inesquecíveis. No entanto, GT acabou sofrendo com problemas no roteiro e na falta de envolvimento direto de Akira Toriyama. Isso resultou em uma história que, apesar de algumas ideias interessantes, nunca foi plenamente aceita como parte oficial da franquia. Ainda assim, a nostalgia em torno de GT é forte e ele conquistou uma base fiel de fãs ao longo dos anos. Agora, com Dragon Ball Daima, parece que a franquia vai revisitar parte desse conceito, assim como GT. Daima também transformará Goku em criança, mas a questão é, será que desta vez a execução vai superar as falhas do GT? A diferença é que, ao que tudo indica, Toriyama está diretamente envolvido no desenvolvimento de Daima, o que pode garantir um equilíbrio melhor entre aventura e ação, algo que GT tentou, mas não conseguiu atingir por completo. Além disso, Daima tem a vantagem de aprender com os erros do passado. O que faltou em GT pode ser corrigido agora. Um roteiro mais coeso, personagens bem explorados e uma narrativa que faça sentido dentro do universo já expandido de Dragon Ball. Com isso, há uma esperança de que Daima não apenas supere GT, mas também se conecte tanto com os fãs antigos quanto com a nova geração, oferecendo uma experiência que GT tentou, mas não conseguiu na
na época. Essa nova fase pode ser vista como uma segunda chance de fazer o que GT tentou e falhou em alcançar plenamente. Se Daima conseguir capturar a essência aventureira de GT e combiná-la com a qualidade narrativa e visual que esperamos nos dias de hoje, teremos em mão um dos projetos mais especiais da franquia em anos. Quando Dragon Ball Super foi lançado, muitos fãs ficaram com o coração dividido. De um lado, Super trouxe de volta os personagens que tanto amamos e introduziu novos vilões e criou momentos que ficarão para sempre na memória dos fãs. Quem que não se lembra da loucura que foi a batalha do Goku contra Jiren? No nosso próprio Brasil, multidões reunidas para assistir essa batalha que estava indefinida, a gente não sabia o que ia acontecer, e isso sem dúvidas foi um marco inesquecível para o mundo dos animes. Para o mundo dos animes não, para o mundo. Aquela foi uma das lutas mais esperadas e mais emocionantes de toda a franquia, mas por outro lado, Super sofreu com a produção apressada e em alguns momentos a qualidade da animação deixou a desejar. Isso gerou uma certa frustração em parte dos fãs que sentiam que a franquia merecia mais cuidado. O Toriyama, claro, sempre esteve envolvido, mas a pressão de entregar episódios semanais prejudicou o desenvolvimento de certas partes da história. Tanto que temos muitos pontos que foram mal explorados no anime, mas que tem uma explicação muito mais detalhada e bem coesa no mangá. Mas novamente agora com Dragon Ball Daima a expectativa de que esses problemas sejam corrigidos. No episódio 1 mesmo a gente já pôde ter uma prévia e uma palhinha de como será a animação nas batalhas e está simplesmente incrível por enquanto. A equipe por trás dessa produção sabe o quanto essa nova série é importante e como ela será vista pelos olhos críticos dos fãs. Eles têm a chance de trazer um nível de animação mais consistente e quem sabe até um roteiro mais bem amarrado, que não deixe tantas pontas soltas como vimos em Super. Se eles fizerem isso, Daima pode ser considerado uma evolução do Super, oferecendo tanta nostalgia quanto algo novo para os fãs se conectarem. Embora ainda saibamos pouco sobre a trama de Daima, podemos imaginar alguns caminhos que a série pode seguir. Uma possibilidade é o retorno de personagens clássicos, seja em formas novas ou até mesmo como aliados inesperados. Dragon Ball tem uma tradição de trazer de volta vilões ou personagens de uma maneira criativa, como vimos com Freeza no Super. Outro aspecto importante que podemos esperar é uma exploração mais profunda do universo de Dragon Ball. O Super nos apresentou os conceitos dos deuses das destruições e universos paralelos, mas há tanto potencial inexplorado ali que Daima pode expandir ainda mais esses conceitos, nos levando a conhecer novos mundos, novas divindades ou até mesmo uma exploração mais detalhada sobre o próprio multiverso em Dragon Ball. Sem contar as transformações. Se tem algo que Dragon Ball sempre faz com maestria é surpreender os fãs com novas transformações e habilidades. E todo fã de Dragon Ball quer ver uma transformação nova. Podemos esperar que Daima traga novas formas para Goku, Vegeta e outros personagens. E com sorte elas serão impactantes tanto em termos de design quanto em significados dentro da trama. Um dos pontos mais interessantes de Dragon Ball é como a franquia consegue equilibrar nostalgia com inovação. Dragon Ball Z em particular foi um marco na infância e adolescência de muita gente. Reviver esses sentimentos com uma nova história é uma forma de manter essa chama acesa, mas sem se limitar ao que já foi feito. Daima tem uma grande oportunidade de dialogar com esses fãs mais antigos e ao mesmo tempo se conectar com a nova geração que talvez tenha conhecido Dragon Ball através do Dragon Ball Super. Há muito potencial para homenagens e referências às sagas anteriores, mas também para o surgimento de novas figuras e tramas que desafiem nossos heróis de maneiras inesperadas. Além disso, Dragon Ball tem uma forma única de apresentar temas de superação, persistência e amizade que ressoam com o público de todas as idades. Essas mensagens são universais e fazem com que Dragon Ball tem um apelo forte mesmo com tantos anos após seu início. Um exemplo claro disso é quando você levantava sua mão para ajudar o Goku a fazer a Genkidama. É algo que só a gente sabe, a gente se conectou perfeitamente com o anime. É como se nós estivéssemos ali dentro para ajudar o Goku a levantar a Genkidama e derrotar os inimigos, sejam ele Freeza, Majin Buu ou etc. Se Daima conseguir capturar essa essência, ela será mais que uma peça importante para o legado da franquia. Agora um ponto que merece destaque é a expectativa em torno da animação. Dragon Ball Super trouxe momentos épicos, mas como falamos anteriormente, a animação sofreu em alguns episódios. Os fãs de hoje estão mais exigentes, principalmente porque outras séries e animes elevaram seu padrão visual com cenas de ação fluidas e animação de altíssima qualidade. Demon Slayer, Fate, Jujutsu Kaisen e até mesmo One Piece semanalmente tem animações de altíssima qualidade. Em Daima, a expectativa é que esses mesmos erros do passado sejam corrigidos. Com mais tempo de produção
produção e menos pressão para lançar os episódios semanais, podemos ver uma melhoria substancial na qualidade visual. Isso sem dúvidas vai contribuir para tornar as batalhas mais intensas e emocionantes. E a gente sabe que Dragon Ball é sinônimo de lutas épicas, ver Goku e companhia tendo uma animação de ponta é algo que todo fã quer ver. Agora um ponto que a gente não pode deixar de mencionar, a homenagem a Akira Toriyama. O criador de Dragon Ball nos deixou este ano, mas seu legado continua vivo em cada novo episódio, em cada novo arco da série. Toriyama não foi apenas um mangaka brilhante, ele foi um dos grandes nomes que ajudaram a moldar a cultura dos animes e mangás no mundo inteiro. Ele conseguiu criar personagens que são lembrados e amados ao redor do mundo, e Daima é uma das formas de celebrarmos essa contribuição. Mesmo com sua partida, o impacto de Toriyama vai continuar sendo sempre mantido por anos e anos. Cada novo episódio de Dragon Ball Daima será em parte uma homenagem ao que ele construiu com tanto carinho e dedicação. Em resumo, Dragon Ball Daima terá um potencial gigantesco para ser uma nova fase emocionante para os fãs da franquia. Se souberem equilibrar nostalgia com evolução e inovação, trazendo uma trama envolvente, animação de qualidade e personagens cativantes, temos tudo para vermos um dos melhores momentos de Dragon Ball em muito tempo. E é claro, tudo isso com o toque final de ser uma homenagem ao legado de Akira Toriyama. Vamos esperar o melhor e curtir cada momento dessa nova aventura. O que vocês acham que vem por aí? Deixem suas opiniões nos comentários e fiquem ligados porque tem muita coisa vindo por aí com Dragon Ball Daima. Muito obrigado Akira Toriyama por essa obra maravilhosa que todos nós amamos. É isso, eu vou ficando por aqui, valeu, até mais e fui!